Você já parou para pensar o que acontece quando a fé verdadeira é colocada à prova diante de milhares de olhos? Quando não existe espaço para dúvidas, desculpas ou segundas chances. A cena no Monte Carmelo é uma das mais intensas em toda a Bíblia, porque não se trata apenas de uma disputa entre um profeta solitário e centenas de sacerdotes de Baal. É o próprio Deus mostrando diante de um povo dividido quem ele realmente é. Imagine a tensão. Israel vivia um período de seca devastadora, o céu fechado, a terra rachada, a fome corroendo famílias inteiras. O silêncio de Deus parecia ensurdecedor, e nesse vazio os altares de Baal se multiplicavam, como se a idolatria pudesse preencher a ausência da chuva. O coração do povo oscilava entre a tradição do Deus de Abraão e as promessas sedutoras de um Deus pagão que prometia fertilidade e prosperidade. No meio desse cenário surge Elias, um homem sem exército, sem coroa e sem riquezas, mas carregando algo que ninguém podia ignorar: a voz do Senhor vivo. Agora imagine estar naquele dia, subindo as encostas do Monte Carmelo. De um lado, 450 profetas vestidos com roupas rituais, gritando, dançando, carregando símbolos de Baal. Do outro, um homem simples, vestido de forma rude, com um olhar firme que parecia atravessar as multidões. O contraste era tão grande que a maioria provavelmente já esperava o resultado óbvio. O lado mais numeroso venceria. Mas a Bíblia sempre quebra nossas expectativas, porque a batalha não estava nos números, mas em quem realmente poderia responder com fogo. Essa é a chave que prende a nossa atenção. De um lado, a religião do espetáculo, barulhenta e desesperada. Do outro, a fé silenciosa, confiante e ousada, que não depende de truques humanos para se sustentar. E talvez seja por isso que essa história continua ecoando em nós, porque no fundo sabemos que também enfrentamos nossos próprios Monte Carmelo, momentos em que precisamos decidir em quem realmente confiamos quando tudo está em jogo. Profeta Elias não era apenas um personagem isolado da antiguidade. Ele é símbolo da voz profética que se levanta quando todos parecem calados, da coragem que desafia sistemas inteiros, mesmo quando parece impossível vencer. Enquanto os profetas de Baal clamavam por horas, Elias permaneceu firme, esperando a sua vez de mostrar que o Deus de Israel não precisa de espetáculo para provar quem é. E aqui está a quebra de expectativa que torna essa narrativa tão poderosa. O homem que parecia o mais frágil, o mais solitário, o mais improvável, se tornou o canal para uma das manifestações mais grandiosas da história bíblica. O fogo não caiu sobre o altar dos poderosos, mas sobre o altar restaurado por um único profeta que ousou acreditar. Essa cena é de arrepiar, porque nos lembra que o céu só responde quando a fé é genuína e o coração está totalmente entregue ao Senhor. Mas antes de o fogo descer, havia algo ainda mais importante que Elias precisava fazer: chamar o povo para perto e reconstruir o altar do Senhor que estava quebrado. Esse detalhe não é apenas histórico, é simbólico. Porque, na verdade, muitas vezes o fogo ainda não veio sobre nossas vidas, porque o altar está em ruínas. A narrativa nos mostra que não basta desafiar o erro ou confrontar a idolatria. É preciso restaurar primeiro o que foi perdido. Elias pegou 12 pedras, representando as tribos de Israel, e as colocou de volta em ordem, como quem relembra ao povo a sua identidade, a sua aliança com Deus, a sua verdadeira raiz. Só então o sacrifício foi preparado, só então a oração foi feita, só então o fogo pôde cair. Esse detalhe prepara o nosso coração para mergulhar ainda mais fundo no que está por vir, porque o que parecia apenas um confronto entre homens, na verdade, era o próprio Deus mostrando que nenhuma idolatria pode resistir diante de sua glória.
E se essa cena já fez você sentir algo diferente, como se estivesse diante do Monte Carmelo, junto ao povo de Israel, eu quero te pedir uma coisa muito especial. Se esse vídeo já tocou o seu coração de alguma forma, deixe o seu like agora mesmo. Esse gesto simples não é apenas um clique. Ele ajuda essa mensagem a alcançar milhares de outras pessoas que também precisam ouvir que o Deus vivo ainda responde com fogo. E eu quero te ouvir também. Já aconteceu de você se sentir sozinho, como Elias enfrentando situações que pareciam muito maiores do que você? Se sim, escreva aqui nos comentários. Eu já vivi isso. Essa frase vai conectar a sua história com essa palavra e criar uma corrente de fé e encorajamento entre todos nós que estamos juntos aqui. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se agora no canal e ative o sininho. Aqui, a cada vídeo, nós revelamos as histórias ocultas da Bíblia e descobrimos lições que transformam não só a nossa fé, mas também a forma como enfrentamos os desafios da vida. Ao se inscrever, você se junta a uma família que cresce todos os dias, unida pelo desejo de conhecer mais de Deus e viver guiada pela sua presença. Imagine por um instante o cenário que envolvia Israel naquele tempo. Um povo chamado para ser luz entre as nações, mas que agora cambaleava em dúvida, dividido entre a fidelidade ao Deus de seus pais e a sedução dos altares de Baal. O rei Acabe, fraco e vacilante, deixara-se dominar pela influência de Jezabel, uma rainha obstinada em encher a terra com a idolatria. E o resultado era um povo confuso, vivendo em meio a dois pensamentos, sem coragem para escolher de forma clara a quem seguir. De um lado, os rituais pagãos, repletos de danças, sacrifícios e promessas de prosperidade. De outro, a memória das histórias de Abraão, Moisés e Davi, que lembravam que o Senhor é o único Deus verdadeiro. Era como se o coração de Israel estivesse dividido, tentando servir a dois senhores, mas cada dia se afastando mais da verdade. É nesse ambiente, carregado de tensão espiritual, que a figura de Elias se destaca. Ele não era um homem comum, profeta do fogo, voz solitária no meio do caos. Elias havia sido chamado para confrontar o pecado não com espadas, mas com a palavra viva do Senhor. E para entender o peso do que estava prestes a acontecer no Monte Carmelo, é preciso visualizar a coragem desse homem. Elias não falava em nome próprio, não buscava glória pessoal, não tinha exércitos nem riquezas. Ele era apenas um servo de Deus, em confronto direto contra centenas de profetas sustentados pela rainha. O contraste é marcante. Um só profeta, aparentemente frágil, contra uma multidão que representava todo o aparato religioso e político da época. Aos olhos humanos, era uma batalha perdida, mas aos olhos da fé, era o palco perfeito para que o Deus de Israel se revelasse. Agora, pense comigo, como seria estar ali no meio do povo, assistindo àquela convocação pública? Elias havia chamado todos ao Monte Carmelo, não em segredo, mas diante de uma multidão. A cena é quase cinematográfica. De um lado, altares construídos em honra a Baal, com profetas vestidos em suas túnicas luxuosas, carregando símbolos e instrumentos de rituais. Do outro, um homem simples, de aparência rude, mas com um olhar firme e inabalável. O povo observava em silêncio, dividido entre a curiosidade e o medo, como se soubesse que aquele dia marcaria o destino espiritual da nação. O ar estava carregado, a expectativa era esmagadora, porque não se tratava apenas de um debate teológico, mas de um confronto direto entre o Deus verdadeiro e um ídolo de pedra. Elias, com sua ousadia, quebra o silêncio com uma pergunta que atravessa os séculos. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal, segui-o. Essa frase não era apenas para Israel naquele momento, é uma pergunta que ecoa ainda hoje, desafiando cada pessoa
que tenta viver dividida entre a fé e o mundo. É impossível não sentir o peso dessas palavras, porque elas expõem uma verdade incômoda. A indecisão diante da fé é, em si mesma, uma escolha perigosa. E ali, diante de todos, o povo permaneceu calado, incapaz de responder, como quem não tem coragem de se comprometer. Esse silêncio revela a gravidade do problema. Quando a voz do coração hesita, o inimigo encontra espaço para dominar. Mas Elias não estava disposto a deixar que a indecisão reinasse. Ele propôs um desafio simples e definitivo. 2 altares seriam preparados, um para Baal e outro para o Senhor. E o Deus que respondesse com fogo seria reconhecido como o verdadeiro Deus. Não haveria espaço para dúvidas, manipulações ou enganos. Seria uma demonstração incontestável de poder diante da qual o povo precisaria escolher. Imagine o impacto disso. Centenas de profetas confiantes de um lado, um único profeta do outro e uma multidão no meio, aguardando para ver quem de fato reinava sobre Israel. Esse era o cenário que transformaria o Monte Carmelo em palco de um dos maiores confrontos espirituais da história. A intensidade dessa cena nos leva a refletir sobre a nossa própria vida. Quantas vezes também nos encontramos divididos entre 2 pensamentos, tentando conciliar o inconciliável? Quantas vezes preferimos o silêncio, como o povo de Israel, em vez de assumir um posicionamento claro diante de Deus? A voz de Elias continua ecoando. Até quando? Até quando deixaremos que a idolatria moderna, que pode não ser Baal, mas pode ser o dinheiro, o poder, a vaidade ou qualquer outra coisa, ocupe o lugar que pertence somente ao Senhor? Esse questionamento nos atinge em cheio, porque revela que a luta do Carmelo não ficou no passado. Ela continua acontecendo no coração de cada um de nós, todos os dias. E aqui está o ponto de maior impacto. Elias estava disposto a arriscar tudo em nome da verdade. Ele não buscava proteger sua reputação, não temia a reação da multidão, nem se intimidava com o número esmagador de profetas inimigos. Ele sabia que não estava sozinho, porque carregava consigo a presença do Deus vivo. Essa confiança é o que nos inspira, porque mostra que não importa quão pequena seja a nossa voz ou quão grande seja a oposição. Quando falamos em nome do Senhor, o impossível pode acontecer. Agora eu quero que você, que chegou até aqui, reflita sobre essa cena e sobre o desafio que ela traz para a sua vida. Se você sente que também já viveu momentos em que se viu dividido entre 2 caminhos, eu convido você a escrever nos comentários a frase: "Eu escolho o Senhor". Essa declaração é mais do que palavras, é uma escolha pública, um compromisso de que, ao contrário do povo que permaneceu em silêncio, você quer se posicionar de forma clara e firme diante de Deus. O sol já estava alto quando o silêncio constrangedor começou a se espalhar pelo Monte Carmelo. Centenas de profetas de Baal tinham gritado até perder a voz, rodopiado em danças frenéticas, cortado a própria pele em um espetáculo de desespero, mas o céu permanecia fechado, sem sequer um sopro de resposta. O povo, que a princípio assistia com expectativa, começava a trocar olhares incertos. Eles haviam apostado sua esperança no poder de Baal, mas agora só viam cansaço, sangue e vazio. Era como se cada minuto sem resposta pesasse toneladas sobre o coração da multidão. O contraste não poderia ser mais forte. De um lado, centenas de vozes gritando para o nada. Do outro, Elias, solitário mas firme, esperando o momento de mostrar que o Deus vivo não se cala. Elias, em pé, observava toda a cena com uma serenidade impressionante. Ele não precisava se desesperar, porque sabia em quem confiava. Quando zombou dos profetas, sugerindo que talvez Baal estivesse dormindo, viajando ou distraído, não falava apenas com ironia, mas expunha o absurdo de adorar um Deus incapaz de ouvir.
O povo, que até então se dividia entre duas opiniões, começava a perceber a impotência da idolatria. Ali estava a grande verdade sendo revelada diante de seus olhos. Os falsos deuses exigem sacrifício, mas não oferecem resposta. Pedem sangue, mas não dão vida. Prometem poder, mas deixam apenas frustração. Esse momento tem uma força espiritual que atravessa os séculos, porque o que aconteceu no Carmelo é um retrato fiel das escolhas que ainda enfrentamos hoje. Quantas vezes também levantamos altares para coisas que não têm poder algum? Dinheiro, status, relacionamentos, vícios, conquistas passageiras, todos esses podem se tornar ídolos modernos que ocupam o lugar do Senhor em nosso coração. E assim como aconteceu com Baal, mais cedo ou mais tarde, eles mostram sua incapacidade de responder. O silêncio que pairou sobre aquele monte ainda ecoa em nossos dias, como um lembrete de que só o Deus vivo pode encher o vazio da alma. Enquanto os profetas de Baal se exauriam em rituais desesperados, Elias deu um passo à frente e chamou o povo: "Aproximem-se de mim." Essa frase, curta e direta, tinha um peso enorme. O profeta não queria que ninguém ficasse de longe, vendo apenas fragmentos do que estava prestes a acontecer. Ele os convidou a se achegar, a ver de perto, a testemunhar cada detalhe do que o Senhor iria realizar. Esse convite não era apenas físico, mas espiritual. Elias estava na prática dizendo: vocês precisam enxergar com clareza o que é verdadeiro, porque aquilo que o inimigo oferece é apenas engano. Então Elias começou a reconstruir o altar do Senhor que estava em ruínas. Esse detalhe é riquíssimo, porque revela algo além do simples ato de levantar pedras. O altar quebrado representava a fé despedaçada de Israel, um povo que havia deixado de lado sua aliança com Deus e se perdido em meio à idolatria. Ao juntar cada pedra, Elias não estava apenas erguendo uma estrutura física, mas restaurando simbolicamente a identidade espiritual da nação. Ele usou 12 pedras, cada uma representando uma tribo de Israel, como um lembrete poderoso de que, mesmo divididos, eles ainda eram um só povo diante do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O povo observava em silêncio. Era impossível não sentir o peso daquele gesto. Cada pedra recolocada no altar parecia gritar uma verdade esquecida: vocês pertencem ao Senhor. Não era apenas uma construção, era uma convocação à memória, uma restauração daquilo que havia sido deixado para trás. Quantas vezes também não precisamos reconstruir nossos próprios altares? Quantas vezes nossas vidas espirituais se encontram em ruínas, cobertas pela poeira do descaso, pelos entulhos da distração, pelas rachaduras da idolatria moderna? O gesto de Elias é um chamado para que voltemos a levantar o altar do Senhor em nossos corações pedra por pedra, lembrando que ainda somos parte da aliança eterna com o Deus vivo. Elias não parou aí. Ele ordenou que cavassem uma vala ao redor do altar e que trouxessem 4 cântaros de água para derramar sobre o sacrifício. E não apenas uma vez, mas 3 vezes seguidas, até que a água encharcasse a lenha, escorresse pelo sacrifício e enchesse completamente a vala. Esse detalhe é de arrepiar porque parece ilógico. Quem quer ver fogo descer sobre o sacrifício não o encharca de água. Mas Elias sabia o que estava fazendo. Ao molhar o altar, ele eliminava qualquer possibilidade de truque humano. O que estava prestes a acontecer só poderia ser obra do Deus verdadeiro. Imagine a cena: o altar reconstruído, a lenha molhada, o sacrifício encharcado e a vala transbordando de água. O povo em volta observava em silêncio absoluto, quase sem respirar. O que Elias fez foi preparar o terreno para que o milagre fosse inegável, incontestável, impossível de ser atribuído a qualquer outro.
Essa confiança nos ensina algo precioso. A fé verdadeira não busca atalhos, não precisa de ilusões, não teme a prova do impossível. A fé verdadeira se coloca diante de todos e diz: se o Senhor é Deus, Ele vai mostrar. E é exatamente isso que Elias estava prestes a invocar. Não um espetáculo para satisfazer a curiosidade da multidão, mas a resposta divina que reacenderia a fé de um povo. O profeta não usaria gritos, não se feriria, não inventaria rituais. Sua arma seria apenas uma oração sincera, simples, mas cheia de autoridade. O palco estava montado, o silêncio era total, e os corações, divididos até aquele momento, agora batiam em expectativa. Esse é o ponto onde a história começa a ganhar um tom ainda mais dramático, porque tudo aquilo que parecia impossível estava prestes a acontecer diante dos olhos de uma nação inteira. E antes de avançarmos para esse clímax, eu quero te convidar a refletir de maneira bem pessoal. Quantos altares você precisa reconstruir na sua vida? Quantas áreas estão em ruínas, esperando que você coloque cada pedra de volta no lugar, certo? Se essa mensagem falou com você, escreva aqui nos comentários: eu reconstruo meu altar. Essa frase será como um compromisso público, uma declaração de que você deseja restaurar sua vida diante do Deus vivo. O altar estava reconstruído, a lenha encharcada, o sacrifício molhado até escorrer pelas pedras e formar um pequeno lago ao redor. O povo, que até então se dividia entre a atenção e a descrença, agora prendia a respiração. Era como se cada olhar estivesse fixo naquele altar, aguardando algo impossível. Elias, sozinho diante de centenas de profetas de Baal e de uma multidão dividida, se colocou em posição de oração. Não havia gritos frenéticos, não havia corte na pele, não havia desespero. Apenas uma voz calma, mas cheia de autoridade, que elevava uma súplica direta ao céu. Essa cena por si só já carrega uma força imensa, porque nos mostra a diferença entre a idolatria e a verdadeira fé. Enquanto Baal exigia esforços humanos sem resposta, o Deus vivo se manifestaria por meio da confiança simples, mas inabalável, de um profeta. Imagine o silêncio, o vento soprando levemente entre as montanhas, os olhos atentos, os corações acelerados. Elias ergueu as mãos e clamou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, mostra hoje que Tu és Deus em Israel e que eu sou Teu servo. Responde-me, Senhor, para que este povo saiba que Tu és o Senhor Deus e que fazes voltar o coração deles para Ti. Essa oração não era longa, não era rebuscada, não tinha floreios. Era direta, carregada de fé e feita diante de todos. O profeta não pedia fogo por orgulho pessoal, não buscava provar sua superioridade. Ele queria apenas que o povo reconhecesse novamente quem era o Deus verdadeiro. E então, o que parecia impossível aconteceu. De repente, o céu se abriu e uma chama desceu com uma intensidade arrebatadora. O fogo consumiu não apenas o sacrifício, mas também a lenha molhada, as pedras do altar e até a água da vala ao redor. Cada detalhe foi devorado pelas chamas, como se o próprio Deus tivesse descido para assinar com fogo a sua resposta. O povo, atônito, não pôde resistir. Todos caíram com o rosto em terra, gritando em uníssono: o Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Esse momento não foi apenas uma demonstração de poder, foi um reencontro espiritual. Uma nação que cambaleava entre dois pensamentos finalmente viu diante dos olhos a prova de que o Deus de Israel continua vivo, fiel e poderoso. Pense no impacto dessa cena. Séculos de histórias sobre Abraão, Moisés, Davi, tudo parecia distante para aquele povo dividido. Mas naquele instante não havia mais dúvida. O fogo reacendeu a memória espiritual, restaurou a fé e quebrou a indecisão. É como se cada labareda fosse um grito contra a idolatria, uma sentença contra a mentira e uma revelação da soberania de Deus.
O contraste é arrebatador. Enquanto Baal permaneceu em silêncio diante de centenas de profetas, o Deus vivo respondeu a um único homem que se dispôs a confiar e obedecer. Essa cena nos provoca a refletir profundamente. Quantas vezes não vivemos como o povo de Israel, divididos, hesitando entre dois caminhos? Elias perguntou: até quando cocheareis entre dois pensamentos? E essa pergunta continua ecoando até hoje. Porque é fácil proclamar fé quando o fogo cai, mas o verdadeiro desafio é se posicionar antes, na reconstrução do altar, na oração sincera, no silêncio da espera. O povo só gritou: "O Senhor é Deus", depois de ver as chamas. Mas Elias já cria antes, já se levantava como voz profética mesmo sem sinais visíveis. Essa é a diferença entre uma fé que depende de provas e uma fé que transforma. O fogo do Carmelo não foi apenas para que Israel visse um milagre, mas para que se lembrasse de que o Senhor ainda governa, de que a idolatria é apenas engano e de que não existe neutralidade quando se trata de servir a Deus. Essa é uma lição que atravessa os séculos e ainda fala conosco. Porque, no fundo, todos nós temos nossos altares e precisamos escolher diante de quem nos curvamos. O episódio nos lembra que não podemos viver eternamente divididos. Ou seguimos ao Senhor, ou acabamos sendo arrastados pelos falsos deuses, que prometem, mas nunca respondem. E aqui eu quero abrir espaço para que você também participe dessa reflexão de forma simbólica. Se essa cena falou com você, se o fogo do Carmelo mexeu de alguma forma com o seu coração, escreva nos comentários: o Senhor é Deus. Essa declaração simples é uma forma de reafirmar sua fé, de dizer publicamente que não quer viver vacilando entre dois pensamentos, mas deseja se firmar na verdade eterna. Que essa frase se torne um marco em sua caminhada, assim como aquele fogo se tornou um marco na história de Israel. Depois que o fogo caiu do céu e consumiu completamente o sacrifício, as pedras e até a água que escorria ao redor do altar, o povo de Israel não conseguiu permanecer indiferente. O silêncio que antes revelava dúvida foi rompido por um clamor coletivo que ecoava como um terremoto no coração daquela nação. O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Essa confissão não foi apenas um reconhecimento momentâneo, mas a expressão de um povo que, diante de uma demonstração incontestável da soberania divina, não teve escolha a não ser se curvar. Aquele instante no Monte Carmelo marcou o fim da indecisão. Não havia mais espaço para a idolatria disfarçada, nem para a neutralidade. Todos que estavam ali testemunharam algo impossível de negar. O Deus de Israel não é silêncio. Ele responde com poder. Elias, então, não hesitou. Movido pela mesma autoridade que o conduziu até ali, ele deu uma ordem que parecia dura, mas era necessária: que os profetas de Baal fossem capturados e não escapassem. O povo, que antes hesitava, agora obedecia. Aqueles homens que se apresentavam como líderes espirituais, mas que carregavam a mentira em seus lábios, foram levados até o ribeiro de Quizon, onde a sentença foi executada. É um episódio difícil de imaginar, mas que carrega um simbolismo profundo. Não bastava apenas proclamar que o Senhor era Deus, era preciso eliminar de vez as vozes da idolatria que corrompiam a nação. O fogo havia exposto a falsidade, mas a justiça agora precisava silenciar de forma definitiva aquilo que ameaçava a fé do povo. Esse detalhe é importante porque nos lembra que não basta apenas reconhecer a verdade em um momento de emoção. É preciso agir, tomar decisões que rompam de vez com aquilo que nos afasta de Deus. O povo gritou que o Senhor era Deus, mas Elias os conduziu a dar um passo além, a se posicionar contra as práticas que os mantinham divididos. Essa é uma lição poderosa, porque muitas vezes também vivemos entre duas opiniões.
Dizemos com os lábios que servimos a Deus, mas mantemos altares escondidos em nosso coração. O Carmelo nos mostra que a verdadeira restauração exige mais do que palavras. Exige atitudes firmes, rupturas definitivas, escolhas que comprovem a quem realmente servimos. O clima naquele dia era carregado de algo que só pode ser descrito como temor santo. Cada pessoa que havia zombado de Elias, cada olhar que havia duvidado da possibilidade de fogo cair do céu, agora estava em choque. A cena dos profetas de Baal sendo levados e derrotados diante do povo reforçava uma mensagem clara. O tempo da indecisão havia acabado. Israel precisava escolher, e aquela escolha tinha consequências práticas, imediatas e visíveis. Esse contraste entre a exaltação de Deus e a queda dos falsos líderes revela que, quando a verdade é estabelecida, a mentira não consegue permanecer de pé. E aqui talvez esteja uma das lições mais atuais dessa história, porque o nosso tempo também é marcado por muitas vozes, muitos profetas de Baal, modernos, que tentam ocupar o lugar da verdade, prometendo respostas que nunca vêm. Quantas vezes ouvimos discursos que parecem convincentes, mas que no fundo não passam? De silêncio vazio, incapaz de transformar vidas, o Monte Carmelo continua nos ensinando que precisamos decidir a quem ouvimos, porque cedo ou tarde o fogo do céu expõe quem realmente fala em nome de Deus e quem apenas usa a religião para enganar. O gesto de Elias, ao ordenar a execução daqueles falsos profetas, pode soar extremo aos nossos ouvidos modernos, mas simboliza algo essencial. A idolatria não pode ser tratada com tolerância ou deixada em segundo plano. Ela precisa ser confrontada, vencida e eliminada, porque se permanecer, sempre voltará a corromper. O Carmelo não foi apenas sobre a manifestação do poder de Deus, mas sobre a decisão radical de cortar o mal pela raiz. O povo que estava dividido precisou ver que não havia caminho de volta, que não era possível continuar misturando a adoração ao Senhor com os cultos pagãos de Jezabel. Era hora de tomar uma decisão definitiva. E se isso era verdade para Israel naquele tempo, continua sendo verdade para nós hoje. Porque não basta apenas reconhecer que o Senhor é Deus em momentos de culto, oração ou emoção espiritual. É preciso agir no dia a dia, eliminar as práticas, as vozes e os altares que competem com Ele no nosso coração. O Carmelo nos desafia a romper com tudo aquilo que tenta ocupar o lugar do Senhor em nossas vidas. Não se trata apenas de reconhecer a vitória de Deus em público, mas de viver essa verdade em cada escolha, em cada renúncia, em cada decisão prática. Esse episódio termina com uma cena que é tanto de vitória quanto de reflexão. O povo finalmente declara a soberania do Senhor, os profetas de Baal são calados e o Monte Carmelo se torna símbolo de decisão definitiva. Mas, ao mesmo tempo, a tensão continua no ar, porque Jezabel ainda reina em Samaria e a guerra espiritual não havia terminado. O fogo caiu. A idolatria foi exposta, mas as consequências dessa escolha ainda estavam por vir. Essa é a beleza e o peso dessa narrativa. Ela nos mostra que cada vitória espiritual abre caminho para novos desafios e que permanecer firme é tão importante quanto se posicionar pela primeira vez. E eu quero te convidar neste momento a tornar essa reflexão pessoal. Se a história do Carmelo falou com você, escreva nos comentários a frase: "Eu tomo a decisão de servir somente ao Senhor". Essa declaração será a sua forma de marcar publicamente que você não quer viver entre dois pensamentos, mas deseja se firmar de vez na presença do Deus vivo. Depois do confronto no Monte Carmelo e da derrota dos profetas de Baal, algo extraordinário começou a acontecer. Os céus, que haviam permanecido fechados por 3 anos e meio, finalmente começaram a dar sinais de mudança. Imagine a cena.
A terra seca, rachada, marcada pela escassez e pela fome, começava a receber uma promessa silenciosa de restauração. Elias, ainda com o coração ardendo pelo fogo que havia descido, se voltava agora para um novo desafio: interceder para que a chuva, sinal do favor e da misericórdia de Deus, voltasse sobre Israel. O mesmo profeta que havia declarado o juízo, agora precisava declarar a restauração, porque o Deus que confronta também é o Deus que restaura. Elias sobe ao alto do Monte Carmelo, mas dessa vez não para desafiar multidões, e sim para se colocar diante de Deus em oração. A postura dele é impressionante. A Bíblia descreve que ele se inclinou até o chão, com o rosto entre os joelhos, em uma atitude de total rendição e humildade. Esse detalhe nos ensina muito, porque o mesmo homem que havia se levantado diante de reis e multidões, agora se curva profundamente diante do Senhor. O verdadeiro poder do profeta não estava em sua coragem diante dos homens, mas em sua dependência diante de Deus. Essa cena nos mostra que, por trás de grandes manifestações públicas, sempre existe um lugar secreto de oração, onde a batalha verdadeira é travada. Enquanto Elias orava, seu servo subia repetidamente para olhar em direção ao mar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, e nada se via. O céu continuava limpo, sem sinal de mudança. Essa sequência carrega uma lição profunda sobre perseverança. Elias não desistiu diante das primeiras negativas. Não interpretou o silêncio como ausência de resposta. Ele continuava intercedendo, convicto de que a promessa de Deus não falharia. E talvez aqui esteja uma das mensagens mais poderosas desse episódio. Fé não é acreditar quando já vemos o sinal, mas continuar crendo mesmo quando tudo parece vazio. O profeta nos ensina que a oração perseverante é o caminho que conecta a promessa à realidade. Na 7ª vez, finalmente algo diferente acontece. O servo retorna e diz: "Vejo uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem, subindo do mar." Aquilo que parecia insignificante aos olhos humanos era para Elias o sinal de que Deus já estava movendo os céus em favor de Israel. O detalhe é que Elias não esperou a nuvem encher o horizonte para se alegrar. Ele já sabia que aquela pequena nuvem era o começo de algo grandioso. Essa visão nos confronta diretamente. Quantas vezes deixamos de crer porque o sinal parece pequeno demais? O profeta nos mostra que a fé verdadeira enxerga o potencial da promessa, mesmo nos começos aparentemente frágeis. Elias imediatamente dá uma ordem ao servo: "Vai e diz a Acabe: prepara o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha." O contraste é forte. Enquanto muitos ainda poderiam duvidar daquela nuvem pequena, Elias já agia como se a tempestade estivesse prestes a cair. Essa confiança revela o coração de quem aprendeu a caminhar pela fé e não pela vista. O profeta sabia que quando Deus começa uma obra, nada pode impedir o cumprimento. Esse é um lembrete poderoso para nós. Não despreze os pequenos sinais, porque eles podem ser o anúncio daquilo que Deus está prestes a realizar em grande escala. Logo, os céus se encheram de nuvens escuras, o vento soprou forte e a chuva começou a cair com intensidade sobre a terra ressecada. O som da chuva, que há tanto tempo o povo não ouvia, ecoava como uma música de restauração, como uma resposta direta às orações de Elias e ao clamor silencioso de um povo que havia sofrido com a seca. O que era desespero agora se tornava esperança. O que era juízo agora se transformava em misericórdia. Essa transição nos mostra a beleza do caráter de Deus. Ele não apenas disciplina, mas também restaura. Ele não apenas confronta, mas também cura. E o mais impressionante ainda estava por acontecer. A Bíblia relata que a mão do Senhor veio sobre Elias e ele correu diante do carro de Acabe até a entrada de Jezreel. Essa cena é de arrepiar.
Imagine o profeta, já cansado de tantos confrontos, agora sendo revestido de uma força sobrenatural que o faz correr à frente dos cavalos do rei. Isso não é apenas um detalhe curioso, mas um símbolo profundo. Enquanto Acabe, no seu carro real, representava o poder humano, Elias, correndo à frente, representava o poder do Espírito de Deus, que conduz e sustenta os seus servos. Era como se o Senhor estivesse mostrando que nenhuma autoridade terrena, por mais imponente que pareça, pode superar o impulso divino que guia aqueles que permanecem fiéis. Esse episódio da chuva e da corrida de Elias não é apenas uma bela narrativa, mas um convite à reflexão. Quantas vezes você já se viu esperando por uma resposta de Deus e depois de tantas tentativas, parecia que nada mudava? Quantas vezes a única coisa visível foi uma pequena nuvem, algo tão insignificante que muitos poderiam desprezar? Mas essa história nos lembra que o Deus que responde com fogo também responde com chuva. O mesmo Deus que traz juízo também traz restauração. E o segredo é não desistir, não abandonar o lugar da oração, não desprezar os sinais pequenos, mas continuar crendo que a promessa vai se cumprir. Agora, eu quero te convidar a participar de forma ativa dessa mensagem. Se essa parte da história falou ao seu coração, declare nos comentários a frase: "Eu creio na promessa de Deus". Essa declaração simples, mas cheia de fé, será como a nuvem pequena que anuncia uma grande chuva espiritual sobre a sua vida. O fogo já havia descido do céu, a chuva finalmente caía sobre Israel, e o povo de joelhos declarava em alta voz: "O Senhor é Deus". A vitória parecia completa, mas a narrativa bíblica nos mostra que a luta de Elias estava longe de terminar. É nesse momento que a história dá uma reviravolta inesperada. Jezabel, a rainha que sustentava os profetas de Baal e espalhava a idolatria por toda a nação, ao ouvir o que havia acontecido no Monte Carmelo, não se humilhou, não se arrependeu, nem reconheceu o poder de Deus. Pelo contrário, sua reação foi de fúria e desafio. Movida por orgulho e ódio, ela enviou um recado direto a Elias, dizendo: "Assim me façam os deuses e outro tanto, se amanhã, a estas horas, eu não fizer a tua vida como fizeste a vida de cada um deles." Repare no peso dessas palavras. Jezabel não apenas ficou indignada com a derrota dos seus profetas, mas lançou uma ameaça pessoal ao profeta do Senhor. Não era apenas um desafio a Elias, era uma afronta contra o próprio Deus que havia acabado de demonstrar seu poder diante de todo o povo. E aqui vemos um contraste impressionante. Enquanto Israel havia se rendido em adoração, Jezabel endureceu o coração ainda mais. O fogo do Carmelo não foi suficiente para quebrar sua resistência. Isso nos revela uma verdade que continua atual. Há pessoas que, mesmo diante da evidência mais clara da ação divina, escolhem permanecer na rebeldia, desafiando o Senhor até o último instante. A reação de Elias diante dessa ameaça é no mínimo surpreendente. O profeta que havia enfrentado sozinho 450 profetas de Baal, que havia clamado pelo fogo do céu e visto a nação inteira cair com o rosto em terra, agora se abala diante da fúria de uma mulher. A Bíblia nos mostra Elias em sua humanidade. Ele teve medo, levantou-se e fugiu para salvar sua vida. Esse detalhe é profundamente humano e nos conecta diretamente à fragilidade que todos nós carregamos. Quem nunca, depois de uma grande vitória, experimentou um momento de fraqueza, de desânimo, de medo? Elias nos lembra que até os mais fortes na fé também enfrentam momentos de vulnerabilidade. O profeta percorreu o deserto e, em sua angústia, chegou a pedir a morte. Debaixo de um zimbro, exausto e desanimado, Elias orou: "Basta, Senhor, tira a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais." Essa confissão é carregada de dor.
O mesmo homem que havia experimentado o poder de Deus de forma tão grandiosa, agora se sentia sozinho, derrotado e sem forças para continuar. Essa cena nos revela uma lição poderosa. A batalha espiritual não termina quando o fogo cai do céu ou quando a chuva volta à terra. Muitas vezes, o maior desafio vem depois da vitória, quando o peso emocional, físico e espiritual se torna insuportável. E foi justamente nesse ponto de fraqueza que Deus mostrou sua misericórdia. Em vez de repreender Elias por sua falta de coragem, o Senhor enviou um anjo para cuidar dele. O mensageiro celestial tocou o profeta e disse: "Levanta-te e come." Diante de Elias, havia pão assado sobre brasas e um cântaro de água. Ele comeu, bebeu e voltou a deitar-se. Mas o anjo veio pela segunda vez insistindo: "Levanta-te e come, porque o caminho será sobremodo longo." Esse cuidado divino nos mostra algo extraordinário. Deus não abandona seus servos no momento da fraqueza. Ao contrário, Ele os sustenta, alimenta e prepara para a próxima etapa da jornada. Com a força daquela comida, Elias caminhou 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, o mesmo lugar onde Moisés havia encontrado Deus no passado. Esse detalhe não é coincidência, é uma conexão profunda entre as histórias. Elias, assim como Moisés, estava prestes a ter uma experiência marcante com o Senhor, uma revelação que iria transformar sua visão sobre o chamado e renovar sua fé. E é justamente nesse cenário de desânimo e exaustão que Deus revela que sua presença não está apenas nos grandes sinais, mas também na sutileza da brisa suave. Esse episódio é de uma riqueza espiritual imensa, porque nos mostra que o caminho da fé não é linear, feito apenas de vitórias e conquistas. Há altos e baixos, há momentos de coragem e de medo, há tempos de fogo e tempos de silêncio. Elias, o profeta do fogo, agora precisava aprender a ouvir a voz de Deus no sussurro, na delicadeza, no cuidado diário. E talvez seja justamente esse aprendizado que também precisamos para nossas vidas. Quantas vezes esperamos apenas pelos grandes sinais e esquecemos de que o Senhor também fala na calmaria, na simplicidade, nos pequenos detalhes do dia a dia. E eu quero que você, que está acompanhando essa jornada comigo, reflita profundamente sobre esse ponto. Quantas vezes você já se sentiu como Elias, exausto depois de grandes batalhas, desanimado mesmo depois de vitórias, achando que não teria forças para continuar? Essa história nos lembra que não é a nossa força que nos sustenta, mas o cuidado de Deus, que nos alimenta, nos consola e nos levanta quando pensamos em desistir. Se essa mensagem já falou ao seu coração, eu quero que você escreva aqui nos comentários a frase: "Deus me sustenta no deserto." Essa declaração simples é uma forma de afirmar que mesmo nos momentos de maior fragilidade, você reconhece que o Senhor continua cuidando de você, assim como cuidou de Elias. Depois de 40 dias e 40 noites caminhando com a força do alimento enviado por Deus, Elias finalmente chegou ao Monte Horebe, o mesmo lugar onde Moisés havia recebido a lei. O cenário não era apenas geográfico, mas profundamente simbólico. Ali, em meio às rochas antigas, o profeta que carregava o peso da solidão e do medo encontraria a revelação mais inesperada de todas. O homem que havia visto o fogo descer do céu, agora precisava aprender que o poder de Deus não se limita a sinais grandiosos, mas também se revela naquilo que é simples, silencioso e quase imperceptível. É como se o Senhor quisesse ensinar a Elias e a cada um de nós que a fé não pode estar apoiada apenas nos grandes espetáculos, mas precisa ser sensível para perceber sua presença até no mais leve sussurro. O texto bíblico nos mostra Elias se refugiando em uma caverna, talvez como reflexo do seu próprio estado interior, escondido, retraído, sentindo-se pequeno diante da grandeza do desafio que carregava.
Quantas vezes não fazemos o mesmo? Quantas vezes, diante das pressões da vida, escolhemos nos esconder, nos recolher, acreditando que o abrigo da caverna pode nos proteger do peso da missão? Elias estava ali, e foi naquele exato momento que a voz do Senhor o alcançou com uma pergunta carregada de significado. O que fazes aqui, Elias? Não era uma questão geográfica, mas espiritual. Deus não estava perguntando apenas por que o profeta estava fisicamente naquela caverna, mas por que seu coração havia se retraído, por que sua fé parecia tão abatida depois de tantas manifestações de poder. Imagine a cena, o profeta envolto em silêncio, de repente sendo desafiado a refletir sobre seu próprio caminho. Essa pergunta ecoa até hoje em nossas vidas. O que você está fazendo aí, nesse lugar de medo, nesse espaço de dúvida, quando eu ainda tenho planos para você? Elias, ainda carregado de desânimo, responde que se sente sozinho, que os profetas foram mortos, que o povo abandonou a aliança e que ele mesmo é o único que resta. Suas palavras carregam dor, frustração e um senso de isolamento tão profundo que nos faz entender o tamanho do fardo que ele carregava. E, no entanto, era nesse coração cansado que Deus estava prestes a derramar uma lição inesquecível. Deus manda que Elias saia da caverna e se coloque em pé na presença do Senhor, porque ele iria passar. Essa expectativa já era suficiente para provocar tensão no coração do profeta. Então, o texto descreve uma sequência impressionante. Primeiro, veio um vento forte e impetuoso, tão violento que fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Era o tipo de manifestação que qualquer um esperaria que revelasse a presença divina. Mas a Bíblia deixa claro, o Senhor não estava no vento. Logo depois, veio um terremoto, sacudindo a terra sob os pés de Elias. O chão tremia, a natureza parecia gritar com toda a sua força, mas mais uma vez, o Senhor não estava no terremoto. Em seguida, surgiu um fogo intenso, as chamas rugindo diante dos olhos do profeta. Era inevitável lembrar do Carmelo, do fogo que havia consumido o sacrifício diante da multidão. Mas, surpreendentemente, o Senhor também não estava no fogo. E então, depois do vento, do terremoto e do fogo, veio algo inesperado. Um murmúrio suave, um sussurro delicado, quase imperceptível. Foi nesse som de brisa tranquila que Elias reconheceu a presença do Senhor. Ele cobriu o rosto com o manto e saiu para ouvir o que Deus tinha a dizer. Essa cena é de arrepiar, porque mostra o contraste entre o espetáculo e a sutileza. O Deus que pode se manifestar em fogo e trovão escolhe falar em silêncio, como se quisesse ensinar que não é na força visível que está o verdadeiro poder, mas na intimidade que alcança o coração. Quantas vezes não esperamos apenas os grandes sinais para acreditar? Queremos que Deus fale em trovões, que haja com milagres espetaculares, que mude tudo de uma vez. Mas na maioria das vezes, Ele nos encontra na brisa suave, no detalhe do dia a dia, na voz que fala dentro de nós quando tudo está em silêncio. Elias aprendeu que a fé verdadeira não depende de sinais grandiosos, mas de sensibilidade para ouvir o Senhor, mesmo quando Ele fala baixo. Isso muda tudo. Porque se Deus só se revelasse em fogo, vento ou terremoto, muitos continuariam cegos, esperando apenas o espetáculo. Mas quando Ele fala na brisa suave, apenas os atentos, os que estão dispostos a ouvir de perto, conseguem perceber. Esse encontro no Horebe foi um divisor de águas para Elias. O profeta que antes se via sozinho, agora percebe que o Senhor estava próximo o tempo todo, sustentando-o não apenas nos momentos de glória, mas também nos momentos de fraqueza. A brisa suave se torna um símbolo eterno do cuidado divino, da presença constante que não precisa de aplausos ou multidões para ser real. Deus estava mostrando a Elias que sua missão não terminara,
que ainda havia propósito e que sua vida não estava perdida no deserto, mas firmada no plano maior do Altíssimo. E eu quero que você pense comigo agora. Quantas vezes você já esperou um terremoto, um fogo, um vento forte como resposta e acabou se esquecendo de que Deus também fala no silêncio? Talvez seja nesse exato momento, enquanto você assiste a esse vídeo, que o Senhor esteja sussurrando algo ao seu coração. Talvez não venha com espetáculo, mas com uma paz que invade, com um detalhe que toca, com uma palavra que parece simples, mas que muda tudo dentro de você. Se essa parte da história falou com você, eu quero te convidar a deixar uma declaração nos comentários. Escreva: "Eu ouço a voz de Deus na brisa suave." Essa frase é mais do que palavras. É uma forma de afirmar que você escolhe não esperar apenas os grandes sinais, mas está disposto a reconhecer o Senhor também na simplicidade e na sutileza do dia a dia. Depois de ouvir a voz de Deus na brisa suave, Elias não era mais o mesmo. Algo dentro dele havia sido realinhado, como se a própria essência de sua fé tivesse sido restaurada naquele silêncio carregado de presença divina. Mas o Senhor não o deixou apenas com consolo. Ele o reposicionou com uma nova missão. É impressionante como Deus trabalha assim. Quando pensamos que tudo terminou, Ele mostra que ainda há capítulos que precisam ser escritos. Elias, que momentos antes havia pedido a morte debaixo de um zimbro, agora recebia a ordem de se levantar e continuar. E isso não era apenas uma mensagem para ele, mas para todos nós, que tantas vezes acreditamos que chegamos ao fim, quando na verdade estamos apenas sendo preparados para um recomeço. Deus disse a Elias que ainda havia reis a serem ungidos e um sucessor a ser escolhido. Essa revelação é de arrepiar, porque mostra que mesmo quando nos sentimos descartados, o plano divino continua e nos inclui. Elias deveria ungir Hazael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu como profeta em seu lugar. Olhe a profundidade disso. Não era apenas um gesto simbólico, mas uma estratégia espiritual e política para transformar os rumos de Israel. Aquele que havia se escondido em uma caverna agora recebia instruções para levantar líderes, para influenciar nações, para preparar a próxima geração. Era como se Deus dissesse: Elias, sua missão não terminou. Você não é o último. E aquilo que eu comecei através de você vai além da sua vida. O mais impressionante é que até aquele momento, Elias acreditava ser o único fiel, o que restava. Mas Deus o corrigiu com firmeza e ternura, revelando que ainda havia 7.000 em Israel que não se dobraram diante de Baal. Essa revelação muda tudo, porque Elias não estava tão só quanto pensava. Às vezes, o desânimo nos faz acreditar que somos os últimos a resistir, que ninguém mais está lutando pela verdade, que nossa fé é isolada. Mas a realidade é que Deus sempre preserva um remanescente. Há sempre pessoas que permanecem firmes, mesmo quando não conseguimos vê-las. Essa parte da narrativa é como um sopro de esperança, lembrando-nos de que o reino de Deus nunca está reduzido a uma única voz, mas é sustentado por muitos corações fiéis espalhados pelo mundo. E então Elias seguiu a ordem divina e foi em busca de Eliseu. A cena é extraordinária em seus detalhes. Eliseu estava arando o campo com 12 juntas de bois, um sinal de riqueza e estabilidade. Era alguém que tinha futuro promissor, segurança material, mas que, diante do chamado, deixou tudo para trás. Elias passou por ele e lançou sobre Eliseu o seu manto, um gesto simbólico que falava mais alto do que 1000 palavras. Não foi preciso discurso nem explicação. O simples ato de colocar o manto sobre os ombros de Eliseu já dizia: você foi escolhido para carregar a missão, para continuar aquilo que Deus começou através de mim. Esse momento mexe profundamente com a gente, porque nos mostra que o chamado de Deus tem poder para virar a vida de alguém de cabeça para baixo em um único instante. Eliseu deixou bois,
terras, seguranças, queimou o que tinha e seguiu Elias. Isso é impactante, porque mostra que o verdadeiro chamado exige renúncia. Não dá para carregar o manto e, ao mesmo tempo, continuar preso ao que nos dava conforto e estabilidade. Eliseu entendeu isso, e sua resposta imediata se tornou um marco de obediência e entrega. O encontro entre Elias e Eliseu também carrega outro simbolismo. Ninguém caminha sozinho. Até aquele momento, Elias havia sentido o peso da solidão, acreditando que lutava sem apoio. Agora, Deus lhe dava um companheiro, alguém para dividir a jornada, para aprender, para continuar. É como se o Senhor estivesse mostrando que sua obra nunca depende apenas de um homem, mas é transmitida de geração em geração. O manto que cobriu Elias no Carmelo, que esteve com ele na caverna, agora seria compartilhado com Eliseu, inaugurando uma nova fase do ministério profético em Israel. Mas há ainda um detalhe emocionante nessa transição. Eliseu não recebeu apenas uma função, ele recebeu uma herança espiritual. O manto representava autoridade, presença, continuidade. Era como se Elias dissesse: Deus ainda está agindo e você é parte dessa história. Isso nos ensina que cada geração precisa preparar a próxima, que o fogo da fé não pode se apagar em um só coração, mas deve ser repassado, multiplicado, estendido para que a obra de Deus siga firme. Elias estava cansado, mas não estava acabado. E Eliseu surgia como sinal de que o plano do Senhor sempre se renova. Agora, eu quero que você reflita sobre algo. Quantas vezes você já acreditou estar sozinho em sua fé, achando que ninguém mais permanecia firme, quando na verdade Deus ainda preservava muitos outros? Quantas vezes você se sentiu no fim da linha, mas na verdade estava prestes a viver um novo começo? Essa parte da história nos lembra que o chamado de Deus é sempre maior do que nossas limitações e que quando pensamos que tudo acabou, Ele nos surpreende com novas missões, novos companheiros, novas fases. E se essa mensagem falou com você, eu quero que declare isso nos comentários de forma simbólica. Escreva: eu continuo no propósito de Deus. Essa frase simples será como um selo de fé, um compromisso público de que, assim como Elias se levantou e Eliseu respondeu, você também escolhe permanecer firme, acreditando que há mais pela frente, que o Senhor ainda tem planos maiores para a sua vida. Quando olhamos para a sequência da história, percebemos que o Monte Carmelo não foi apenas um palco de confronto entre Elias e os profetas de Baal, mas também um divisor de águas no destino espiritual de Israel. Até aquele momento, o povo estava dividido, hesitante, caminhando entre dois pensamentos. Eles conheciam a história do Deus vivo, lembravam-se das promessas feitas a seus antepassados, mas estavam fascinados pelo brilho falso dos rituais pagãos que Jezabel espalhara pela nação. O Carmelo foi o cenário onde essa indecisão precisaria ser resolvida, e é impossível não sentir a tensão da narrativa. Imagine a multidão reunida, os olhos fixos em dois altares, dois caminhos, duas possibilidades de futuro. Era mais do que uma disputa religiosa. Era uma batalha pela alma de Israel. O povo, silencioso, aguardava para ver qual seria a resposta do céu. Os profetas de Baal começaram cedo, invocando seu Deus com danças, cânticos e clamores, enquanto Elias permanecia em pé, observando. A cena era dramática. Centenas de homens gritando, cortando-se com lâminas, ensanguentando o altar na tentativa desesperada de chamar a atenção de uma divindade que simplesmente não existia. O sol subia no céu, as horas passavam e não havia voz, não havia sinal, não havia resposta. A narrativa bíblica faz questão de frisar o silêncio, como se aquele vazio fosse a prova mais clara da impotência de Baal. Enquanto isso, Elias não apenas assistia, mas também provocava.
Suas palavras, carregadas de ironia, atravessavam a cena como flechas. Gritem mais alto! Talvez ele esteja ocupado, viajando ou até dormindo e precise ser despertado. Essa ironia expunha a fragilidade da fé em deuses feitos pelas mãos humanas. O contraste era gritante. De um lado, um frenesi de devoção desesperada sem qualquer retorno. Do outro, a calma de um homem que sabia em quem havia crido. Essa confiança de Elias é de arrepiar, porque nos mostra o que significa permanecer, firme quando todos ao redor parecem iludidos pelo engano. E quando chegou a vez de Elias, o clima mudou completamente. Primeiro, ele reconstruiu o altar do Senhor com 12 pedras, uma para cada tribo de Israel. Esse gesto era mais do que simbólico. Era um chamado à memória, um lembrete de identidade. Era como se Elias dissesse: vocês não pertencem a Baal, vocês pertencem ao Deus de seus pais. Cada pedra colocada era um resgate da aliança esquecida, uma convocação ao retorno da fé verdadeira. E para tornar tudo ainda mais impressionante, Elias ordenou que enchessem de água a lenha, o sacrifício e até mesmo a cova ao redor do altar. Era como se ele estivesse eliminando qualquer possibilidade de truque humano, deixando claro que, se o fogo descesse, seria apenas pelo poder de Deus. Imagine a tensão daquele momento, o altar encharcado, a água escorrendo e encharcando tudo, enquanto o povo observava em silêncio absoluto. Elias então levantou a voz e fez uma oração, simples, direta, sem gritos nem movimentos frenéticos. Ele pediu apenas que o Senhor se manifestasse para que o povo soubesse que ele era o único Deus e que estava chamando Israel de volta para si. E foi nesse instante que o céu respondeu. O fogo do Senhor caiu, consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras, o pó e até a água que escorria na cova. O impacto foi tão grande que não restou dúvida alguma. A resposta não veio em meio a barulhos ou esforços humanos, mas em uma manifestação incontestável do Deus vivo. O povo, que até então hesitava, caiu com o rosto em terra, declarando em uníssono: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Esse clamor coletivo foi como uma ruptura nas trevas espirituais que cobriam a nação. A indecisão se transformou em convicção, o silêncio em proclamação. É impossível não se arrepiar ao imaginar aquela multidão reconhecendo de uma só vez a soberania do Deus de Israel. E esse detalhe nos ensina algo profundo. Muitas vezes, não é o barulho que convence, mas a evidência clara da presença de Deus que transforma corações. Mas Elias não parou aí. Ele deu uma ordem que mostrava a seriedade do momento. Os profetas de Baal foram capturados e executados junto ao ribeiro de Quizon. Essa ação pode parecer dura aos nossos olhos modernos, mas no contexto daquele tempo, ela simbolizava o fim da influência que tentava sufocar a fé verdadeira. Não havia mais espaço para convivência entre a verdade e a mentira. Era necessário cortar pela raiz aquilo que corrompia a nação. Esse episódio revela a força da decisão espiritual. Não basta reconhecer que o Senhor é Deus, é preciso também eliminar os ídolos que nos afastam dele. O que acontece no Carmelo ecoa até hoje. Quantas vezes nos vemos divididos entre dois pensamentos, tentando servir a Deus e ao mesmo tempo mantendo altares ocultos em nossas vidas? Quantas vezes somos seduzidos por promessas falsas que, no fim, só nos deixam exaustos e vazios, como os profetas de Baal, clamando a um Deus que não responde? A cena do Carmelo nos lembra que cedo ou tarde precisamos escolher, porque não há neutralidade quando se trata de fé. Ou servimos ao Senhor de todo o coração, ou acabamos perdidos na ilusão de ídolos que não têm poder algum. E talvez seja justamente aqui que essa narrativa se torna ainda mais íntima, porque não estamos apenas falando de uma multidão de séculos atrás, mas de nós mesmos, de nossos próprios dilemas, de nossas próprias indecisões. O Carmelo é um espelho que nos pergunta:
Até quando você vai hesitar entre dois pensamentos? Essa pergunta ecoa em cada detalhe da história, nos convidando a refletir sobre quem realmente ocupa o altar do nosso coração. E agora eu quero te convidar a participar de forma ativa dessa reflexão. Se essa parte da mensagem falou com você, declare isso nos comentários escrevendo: "O Senhor é Deus". Essa frase não é apenas uma lembrança do que o povo disse no Carmelo, mas um compromisso pessoal, uma forma de reafirmar sua fé diante de tudo aquilo que tenta roubar o lugar do Senhor em sua vida. Depois da vitória no Monte Carmelo, quando o fogo do céu consumiu o sacrifício e o povo declarou em alta voz que o Senhor é Deus, a narrativa parece alcançar um clímax de triunfo. Mas é exatamente aqui que a história ganha um contorno ainda mais humano e surpreendente. Porque o profeta que enfrentou sozinho 450 homens, que expôs a falsidade de Baal diante de uma multidão e que orou até o fogo descer do céu, agora se vê vulnerável, cansado e perseguido. Elias experimenta uma virada dramática que nos mostra que até mesmo os homens mais fortes na fé podem ter seus momentos de fragilidade. A notícia da vitória não trouxe paz ao profeta, porque chegou também aos ouvidos de Jezabel. A rainha, furiosa e ainda mais obstinada, jurou que Elias teria o mesmo destino dos profetas de Baal. Suas palavras ecoaram como uma sentença de morte. Que os deuses me castiguem severamente, se amanhã a esta hora eu não fizer com a tua vida como fizeste com a deles. Diante dessa ameaça, Elias, que havia desafiado centenas sem tremer, agora se deixa tomar pelo medo. Ele foge, atravessa o deserto e pede a Deus que sua vida chegue ao fim. Essa queda repentina, do auge da fé ao abismo do desespero, revela uma das verdades mais profundas da vida espiritual. Mesmo os que experimentam o fogo do céu podem ser abalados pelas tempestades da alma. Imagine o profeta debaixo de um zimbro, exausto, sozinho, desejando apenas descansar e desistir. Esse retrato de Elias toca fundo em nós, porque quem nunca viveu algo parecido? Quantas vezes, depois de grandes vitórias, não sentimos o peso da solidão, do cansaço e da perseguição? A vida espiritual é feita de montes altos e desertos áridos, e o contraste entre os dois pode ser esmagador. O que aprendemos com Elias é que até os servos mais fiéis enfrentam dias escuros, e que a força para continuar não vem de dentro, mas do cuidado de Deus. Foi ali, naquele momento de desânimo profundo, que o anjo do Senhor apareceu para Elias. Não veio com uma repreensão severa, mas com pão e água. O mensageiro celestial tocou o profeta e disse: "Levanta-te e come, porque o caminho será sobremodo longo." Essa cena é de arrepiar. Deus não apenas reconhece a fragilidade de Elias, mas providencia sustento físico e espiritual para que ele continue. É como se o Senhor estivesse dizendo: "Eu sei que você está cansado, mas ainda não acabou. Eu ainda tenho planos para você." O alimento celestial deu forças a Elias para caminhar 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, o mesmo lugar onde Moisés havia encontrado a presença de Deus. No Horebe, Elias entrou em uma caverna, talvez ainda buscando refúgio, talvez ainda carregando o peso da solidão. Foi ali que Deus lhe fez uma pergunta profunda: "O que fazes aqui, Elias?" Essa pergunta não era apenas sobre localização, mas sobre propósito. Quantas vezes também não ouvimos essa voz em meio aos nossos desertos? "O que você está fazendo aí, escondido? Se eu ainda tenho um chamado para você." A cena que se segue é uma das mais belas e simbólicas de toda a Bíblia. Elias é convidado a sair da caverna e testemunhar a passagem do Senhor. Primeiro veio um vento forte, mas o Senhor não estava no vento. Depois, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Em seguida, um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. Finalmente, veio uma brisa suave. E foi nessa brisa que Elias reconheceu a voz de Deus.
Essa experiência ensina algo que ecoa até hoje. O mesmo Deus que se manifesta com fogo diante de uma multidão também fala com ternura na quietude de uma brisa. Elias havia visto o poder grandioso do Senhor no Carmelo, mas agora aprendia que a presença divina também se revela na suavidade que consola, no silêncio que fortalece, na intimidade que restaura. Essa revelação é profunda, porque mostra que não precisamos sempre esperar trovões e sinais visíveis para saber que Deus está presente. Às vezes, Ele escolhe falar no detalhe, no pequeno gesto, na paz que invade o coração em meio ao caos. E nesse encontro no Horebe, Elias descobriu que não estava sozinho. Deus revelou que ainda havia 7.000 em Israel que não haviam se dobrado a Baal. O profeta, que se sentia o último fiel, agora compreendia que fazia parte de um remanescente preservado pelo Senhor. Essa revelação trouxe novo ânimo, porque nos lembra que mesmo quando pensamos estar isolados, Deus sempre tem outros que permanecem firmes. Ninguém está sozinho na fidelidade, mesmo que aos nossos olhos pareça que a batalha é travada sem aliados. Deus ainda deu a Elias uma nova missão: ungir reis e levantar Eliseu como profeta em seu lugar. Esse chamado renovado mostrava que o propósito de Deus não havia terminado e que Elias ainda faria parte de algo muito maior. Isso nos ensina que mesmo em meio ao cansaço e à fragilidade, o Senhor nos reposiciona, nos dá novos passos e nos lembra que sua obra não depende apenas de um homem, mas de um plano soberano que se estende além de nós. Essa parte da história é um convite à reflexão pessoal. Quantas vezes você também já se sentiu como Elias, cansado, com medo, achando que era o fim? Talvez até tenha desejado desistir, acreditando que não havia mais forças para continuar. Mas assim como Deus sustentou o profeta com pão e água, Ele também nos sustenta com sua palavra e com sua presença. Talvez você esteja esperando grandes sinais, mas o Senhor esteja sussurrando no silêncio, chamando você a ouvir a brisa suave que traz vida e esperança. E agora, eu quero que você declare nos comentários uma frase simbólica que reafirme sua fé diante de tudo isso. Eu ouço a voz de Deus na brisa suave. Essa frase não é apenas um comentário, mas uma forma de se alinhar com a experiência de Elias, reconhecendo que a presença do Senhor vai além do extraordinário e alcança até os momentos mais íntimos da nossa caminhada. Se você chegou até aqui, é porque essa mensagem falou com o seu coração de uma forma especial. Talvez em algum momento você tenha se identificado com Elias no Monte Carmelo, enfrentando batalhas que pareciam impossíveis, ou até mesmo em seus dias de fragilidade, buscando ouvir a voz de Deus na brisa suave. Se essa palavra despertou fé dentro de você, não deixe passar esse momento. Inscreva-se agora no canal e faça parte dessa jornada onde revelamos juntos as histórias ocultas da Bíblia que continuam transformando vidas até hoje. E eu quero que você faça algo simbólico. Escreva nos comentários: eu recebo, se essa mensagem tocou você. Essa simples declaração será como um ato de fé, mostrando que você não apenas ouviu, mas decidiu tomar posse dessa palavra para a sua vida. Não se esqueça também de deixar o seu like. Esse gesto pequeno ajuda demais para que essa mensagem chegue a muitas outras pessoas que precisam ouvir sobre o poder do Deus vivo e a coragem que nasce da fé. E antes de sair, não pare aqui. O próximo vídeo já está na tela, cheio de revelações e ensinamentos profundos que vão falar ainda mais com você. Clique agora e continue essa jornada comigo, porque cada detalhe da palavra carrega um poder capaz de mudar destinos.